A Gerdau produz aço, um metal presente no dia a dia de milhões de pessoas do mundo inteiro. Aço que está em pontes, edifícios, indústrias, estradas, fazendas, hidrelétricas, torres de eletricidade e em diversas outras aplicações. O Grupo Gerdau sempre foi referência nas questões ambientais, sociais e de governança. Mas será que mudou alguma coisa com a agenda ESG? Quero conhecer os desafios e as práticas ESG do Grupo Gerdau? Então assista esse vídeo até o final, pois terei um bate-papo com a Senira Nunes, que é Head de Meio Ambiente do Grupo Gerdau. Vem com a gente! Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com especialista a Senira Nunes, né, que desenvolveu uma sólida carreira profissional no Grupo Gerdau. Senira, quando eu entrei na Gerdau há bastante tempo atrás, tu havia assumido a gestão corporativa de meio ambiente no Brasil, né? E hoje, depois de alguns anos, a gente volta a se reencontrar e tu está de gestora global de meio ambiente. Isso é muito legal, né? Fiquei muito feliz de saber disso. Parabéns aí pela tua trajetória, né? E muito bem-vinda aqui ao canal SSM em Pauta. Obrigada, Rogério. Na verdade, a honra é toda minha. Senti saudade, né, de conversar contigo. E acho que a trajetória da Gerdau, assim, me remete a muitos profissionais que tive prazer, que tive a honra de aprender, e com certeza você é um deles. E vai ser um prazer ter esse bate-papo contigo. E a gente falar um pouquinho, relembrar o passado e falar sobre o presente e futuro, né, da pauta de ambiental, sustentabilidade e ESG. Legal. Bom, eu sempre falo, né, onde eu passo, que eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado na Gerdau. Eu digo sempre que a minha grande escola de gestão em SSMA foi a Gerdau, né? E me possibilitou desenvolvimento profissional, de conhecer e trabalhar, conviver com profissionais, né, dos mais gabaritados, assim como tu, como a Costa, né, como a Trícia, enfim, como uma série de colegas que eu tive a oportunidade de conviver naquela época. E a Gerdau sempre teve um time de peso, realmente, na gestão ambiental, assim como outros processos, mas na gestão ambiental sempre teve um time muito forte, né, que fez a empresa ser uma referência mundial. Então, tanto que agora em 2023 a Gerdau recebeu, né, pelo segundo ano consecutivo, um reconhecimento de destaque nos melhores do ESG, promovido pela revista Exame, né? Essa premiação ela destaca o comprometimento das empresas com a sustentabilidade. A Gerdau é uma empresa sólida, né, com 120 anos de história, maior recicladora de aço na América Latina, sempre teve um trabalho muito consistente, né, e eu vivenciei isso na formação dos líderes, né, para sustentar o crescimento da empresa, do negócio, enfim, uma governança forte, e mesmo sendo referência nesses processos, houve mudanças significativas na empresa após a pauta ESG? Ótima pergunta, Rogério. Como o nosso tempo, né? Se a gente falar aí, eu já estou quase 20 anos de Gerdau, né? Então a gente já tem um tempo aí que teve a oportunidade de trabalhar junto. A Gerdau sempre teve a pauta ambiental focada nas questões éticas, de compliance, a responsabilidade com todos os públicos. Então, a gente sempre trabalhou com muita transparência, buscando a melhoria contínua dos processos ambientais, né? Porque minha carreira sempre foi em meio ambiente, né? Dentro e fora da Gerdau. E eu estava escrevendo um artigo para uma revista essa semana e falando exatamente sobre essa mudança. O que mudou, né? Na minha vida profissional, né, as entregas que eu preciso dar precisei dar ao longo do tempo e na própria Gerdau. Então, acho que no começo era muito essa questão do compliance, de buscar sempre fazer o certo. Isso está muito na história dos 122 anos da Gerdau, né, a questão ética. E a gente buscava exatamente o atendimento legal, reduzir emissões, consumo de água. Então, era uma melhoria contínua, muito voltado também para o compliance.
E o que a gente começou a perceber de mudança, né, lá para o ano de 2018, por aí, 2019, eu fazia parte da área ambiental do Brasil, e na época a gente estava com uma vaga, não tinha uma pessoa no corporativo global, a pessoa estava afastada, enfim, e começaram a surgir muitas perguntas de investidores sobre meio ambiente. Tem uma história que o CFO, na época, foi para uma reunião, né, de investidores, e a primeira pergunta não foi o resultado financeiro da empresa, foi quais eram as emissões de gás de efeito estufa. E ele tinha uma noção, mas ele não tinha muita certeza, nem ele, nem o CEO. E nessa época, né, quando os investidores começaram a fazer perguntas ambientais, eles também questionavam temas sociais voltados à diversidade e inclusão, como eram os nossos investimentos, né, sociais, questões de governança, né, mulheres na liderança, enfim. E a gente tinha um grupo que se reuniu exatamente por essa demanda da relação com os investidores, né? Tinha um colega que era do RI, eu representando a área ambiental, e o colega Paulo Bonef, super parceiro até hoje, espero que por muitos anos, da área social. Então, a gente se sentava para responder essas demandas de investidores. E chegou um momento que já não era suficiente, né? Vem a pergunta e tem a resposta, vem a pergunta e tem a resposta. A gente precisava se estruturar como organização, né? E aí a gente começou a montar um grupo que foi orgânico, eu diria que foi orgânico, onde a gente buscava não só dar respostas reativas, mas como é que a gente poderia performar melhor nesse ambiente, onde os investidores queriam uma performance diferenciada, reduzir risco ambiental, social, risco de longo prazo. E aí como eu digo, a organização criou um squad, né? O squad ESG, com essa visão de que tinha que ser algo ágil, focado no resultado, e que participam atores com conhecimento relevante, né, para ambiental, social e governança, né? E aí a gente foi adicionando outros atores da organização, como uma área de comunicação, área jurídica, e a gente começou a fazer esse planejamento baseado, primeiro, na matriz de materialidade, né? Primeiro norte. Qual que é a tua matriz de materialidade? O que é importante de longo prazo a gente atender do ponto de vista de sustentabilidade? Então, a matriz de materialidade foi um primeiro norte, onde a gente focou exatamente nisso. O que a gente tem? Diagnóstico, demanda de investidor, de cliente, parte interessada, quais são esses temas, o que a gente tem de gap e aonde a gente tem que endereçar, mas não focado mais no compliance somente, mas no risco de longo prazo, ou seja, minimizar para a sociedade e também trazer valor, né? A gente tem que trazer valor de sustentabilidade para a organização, a gente tem que adicionar valor para o planeta, para aquela comunidade onde a gente está ali coabitando, né? Então, acho que foi isso que mudou, assim, de um compliance para uma entrega de redução de risco a longo prazo e adição de valor de produto, de serviço, daquela organização sendo mais do que gerar lucro, né? Mas gerar realmente benefícios para o planeta e para a sociedade. Legal. Tu falou um pouquinho né, que vocês criaram o Squad, né? Como que funciona essa estrutura no Grupo Gerdau, né? Cada empresa tem um modelo, né? Muitos de comitês, né? E como é que funciona de vocês? Tu acabou de falar que tem um representante de RI, né? Mas de maneira geral, como é que funciona isso? Bem interessante. Quando a gente começou a entender que esse tema deveria, a questão, não o tema, né? A questão de sustentabilidade voltada ao ESG, né, de risco de negócio, etc., mas uma sustentabilidade até mais ampla deveria guiar os negócios, né? Teve muito questionamento do nosso board se deveria ou não existir uma diretoria de sustentabilidade. E a Gerdau é uma empresa bastante colaborativa, que tem propósitos muito, muito claros, né? E a gente vem de uma transformação cultural muito forte, uma transformação cultural que empodera os seus colaboradores em direcionamentos claros também. E a gente entendeu que
Quando eu digo a gente, porque fiz parte das conversas, né? Mas Legal. quando a gente inclui o board da organização, os comitês de estratégia de sustentabilidade, a gente entendeu que faria mais sentido a gente não ter uma diretoria, porque a gente tinha uma cultura forte o suficiente, madura o suficiente para que, em conjunto, né, esse squad pudessem definir onde a gente deveria ir e a gente conseguir desdobrar de uma forma mais fácil, porque eu tenho meu expertise ambiental, tenho as minhas conexões com as operações, seria mais fácil desdobrar, né, utilizando essa cadeia digamos que eu já domino, a parte social domina, e mais ainda, trazendo conjunto, né, o conjunto de nós com suas expertises, né, específicas, a gente trazendo essa união, a gente poderia desdobrar de uma forma melhor. Mas a governança é muito importante, né? Então, não é simplesmente um grupo que se reúne e vai tirando ideias da cachola, não é assim. Então, a gente tem reuniões quinzenais, de novo, né? Representantes da área ambiental, social, governança, né? RI, governança é a parte mais jurídica, governança do RI, comunicação e o diretor industrial global, né? Que é como se fosse ele vai costurando esse grupo como um todo. E nessas reuniões a gente avalia, né, alguma coisa que sai nova, por exemplo, saiu recentemente um direcionamento sobre normas contábeis voltadas à sustentabilidade. Então, a gente fala, sai um novo, um estuda, apresenta, toma decisão, o que a gente precisa avançar. Então, é bem um grupo de trabalho e a gente tem validações uma vez por mês com o CEO e com o CFO sobre como a gente está buscando o direcionamento da organização. E a gente também tem pautas junto ao Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, e fazemos parte, né, da tomada de decisão da organização. A gente usa as questões ESG como ferramenta de tomada de decisão. E algo importante trazer aqui, como é que a gente desdobra para a operação? Com indicadores claros e metas bem fáceis de serem realmente interpretadas pela operação. Então, a gente tem 2 indicadores ESG no incentivo de longo prazo da alta liderança, um voltado a mudanças climáticas e outro de mulheres na liderança. E, além disso, a gente tem todos os temas materiais, né, com seus indicadores acompanhados por toda a operação e sendo a base da definição de metas, né, que aí vão outros temas ambientais, água, resíduos. A gente colocou os temas ambientais, né, dentro do que a gente chama excelência operacional, ou seja, a excelência operacional vai além da questão de produtividade, segurança, tem questões ambientais que são baseadas nesses indicadores materiais também. E aí a gente consegue desdobrar na operação. Diretrizes claras, indicadores definidos, metas acompanhadas, né? Então a gente consegue realmente levar na direção que a gente precisa, né? Que a gente definiu ali como um grupo. Legal. No meu entendimento, o maior desafio da Gerdau, dentro dessa pauta, dessa agenda ESG, é com relação ao I, né? Ao que é ambiental, né? Mas antes de a gente entrar para falar um pouco mais de meio ambiente, quais os maiores desafios que o Grupo Gerdau tem quanto às pautas social e de governança? Tu já falou alguma coisa, mas quais são os principais desafios? Os temas materiais, como eu falei, nos guiam, né? Eu acho que a gente teve uma decisão muito importante que lá atrás, quando a gente começou a conversar e entender o que a sociedade espera de nós, o que a gente entende como valor a ser entregado, que a gente precisava ter um norte do que seria uma empresa responsável, né? Responsável do ponto de vista ambiental, social, governança. Então, a Gerdau começou aí sua trajetória para ser a primeira empresa B, certificada como B, né? Do seu segmento, né? Do segmento indústria de base. Então, a gente certificou primeiro a nossa operação do Peru. Perdão, primeiro a gente certificou a nossa operação em Pindamonhangaba, né, a Summit, e depois a operação do Peru.
e a gente está aí no caminho das nossas operações nos Estados Unidos, e agora, depois, a gente vai começar as do Brasil, porque é maior, é mais complexo, enfim. E o sistema B, por que é um grande desafio? Porque é realmente você ser uma empresa diferenciada em todos os pontos da sustentabilidade, e a gente precisa ter uma estrutura para isso e ter pessoas capacitadas, né, para tomar decisões voltadas à sustentabilidade. Não é uma certificação simples, porque exige muita mudança cultural, mudança de direcionamentos, né? Então, acho que a nossa pauta, eu diria que quem puxa é a pauta social, né? Meu colega Paulo Bonef, como eu comentei, e a gente apoia, né, a área ambiental, a governança, a comunicação, mas é realmente a gente mudar a forma de encarar a empresa como, de novo, uma empresa que gera valor. Então, a pauta social puxa o sistema B, eu acho que é um desafio interessante, e tem temas que são relevantíssimos para as pautas sociais que estão muito na mídia, né? A Gerdau hoje é reconhecida como uma empresa realmente que está à frente do seu setor em pautas como diversidade e inclusão. Quando a gente conheceu lá muitos anos atrás, décadas atrás, né? Pouquíssimas mulheres trabalhando na operação. E hoje eu tenho muita alegria de entrar e ver uma usina siderúrgica, mulheres em todos os níveis, em todas as áreas das operações, né? Sendo realmente incentivadas ao crescimento com programas bastante claros, desafiadores, acolhedores para essas mulheres que estão cada vez mais se interessando em trabalhar na siderurgia, que não é uma área, não é um setor tão comumente atrativo para mulheres, enfim. Além de outras pautas, né, de outras representações de minorias, enfim. E eu acho que essa pauta da diversidade e inclusão, de ser uma empresa B, são realmente desafios muito importantes para que a gente se redefina como uma empresa de mais 100 anos de história para frente, porque a gente só vai conseguir ser atrativo, né, para essas pessoas que estão nascendo agora, que são da idade dos nossos filhos, né, entre 10 e 14 anos, quando entrarem no mercado de trabalho, se formos realmente uma empresa interessante com diversidade de pensamento, né. Então, eu acho que essas foram as principais pautas assim, que a gente tem trabalhado dentro da organização no social e na governança também. Legal, Senira. Agora, vendo para o nosso jogo, né? Porque a gente domina mais, né? A gente tem visto constantemente a preocupação dos principais líderes mundiais aí quanto ao aquecimento global, principalmente devido ao aumento significativo do nível dos gases de efeito estufa, né? Emitidos na atmosfera. Recentemente, o ano passado, em novembro de 2022, no Egito, na COP27, e continuou-se falando sobre esses assuntos, né, sobre a adaptação às mudanças climáticas e também a descarbonização da economia, né? Para começar a entender o impacto da questão ambiental na Gerdau, tu pode explicar por que a produção do aço é tão relevante para a questão de mudanças climáticas? Sem dúvida, assim, eu acho que essa é a pauta mais frequente na minha vida hoje profissional, e tem um motivo, né? O aço, ele está presente em tudo na nossa vida. Se a gente olhar o sapato que a gente veste, ao carro que dirige, a estrutura das nossas casas, tem aço. E o aço é um material indispensável para a descarbonização do planeta. Então, energia renovável, né, estrutura eólica, as solar farms, né, elas precisam de aço. Se a gente fala de carro elétrico, é um tipo de aço diferente que a gente tem que produzir. Então, para descarbonizar o planeta, o aço é material imprescindível. Porém, quando a gente olha a produção do aço, ela emite gás de efeito estufa de forma mais intensa quando a gente compara com outras indústrias. Então,
hoje o aço é responsável, né, a produção do aço é responsável entre 7% e 8% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, quando a gente pega as indústrias, realmente o setor siderúrgico ele é o maior emissor. E por que isso? Aí eu tenho que lembrar lá da aula de química, né? Porque para a gente fazer aço, a gente tem duas formas básicas. Uma que é através do minério, né, que é óxido de ferro, e eu coloco um agente redutor. Eu vou retirar o oxigênio desse minério de ferro para poder transformar ele em gusa e depois em aço. Para isso acontecer, geralmente se usa, né, 70% do mundo usa carvão mineral nesse processo. E o carvão mineral é uma fonte fóssil, né? Não é um combustível para a gente, mas um agente redutor, e aí dessa reação se emite gases de efeito estufa, né, em quantidade. Então, uma rota clássica como essa, ela vai ter em torno de 2,2 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido. A outra rota é a rota elétrica, onde a gente aproveita a sucata, a gente recicla a sucata para a produção do aço. Então, a sucata já não está mais na forma de óxido, está na forma de metálica, e a gente vai fundir, vai usar basicamente energia elétrica, é o principal precursor, né, e alguns aquecimentos que a gente tem dentro do processo produtivo, e aí as emissões ficam em torno aí, globalmente falando, de 0,5, 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Então, a pergunta que não quer calar é, vamos fazer tudo de sucata? Só que a sucata que hoje a gente tem disponível, ela foi produzida há 40 anos atrás, né? Porque o aço é um material também que ele fica muito tempo, né, nas estruturas de pontes, enfim. E no nosso caso do Brasil, por exemplo, se consome 100 quilos de aço por habitante há décadas e décadas, né? Enquanto, por exemplo, a China começou aí com 30 e hoje está quase 400 quilos por habitante. Então, a possibilidade, né, da gente ter mais sucata para crescer, e lembrando que aço é para descarbonizar, aço é para fornecer habitação, fornecer transporte de qualidade, estradas, tudo isso tem aço. A gente precisa aumentar o consumo de aço no país. O consumo de aço do país está diretamente relacionado ao PIB. Se a gente quer crescer, vai precisar de aço. Se a gente depender só da sucata, a gente não cresce. Então, a gente hoje tem esse desafio no setor. Como é que eu faço para descarbonizar se não há sucata suficiente para uma questão aí de justiça social? E a gente vai depender dessa rota minério-carvão mineral. E para a gente sair dessa rota minério-carvão mineral, a gente precisa de tecnologias que a gente chama de disruptivas, ou seja, elas não existem, de fato, em escala industrial, que são as tecnologias a hidrogênio, captura de carbono, eletrólise, tudo isso está num nível aí de disponibilidade tecnológica e de escala industrial ainda não suficiente, né? Então, realmente, esse é a dualidade do aço. Ele é um material tão importante, sem ele não vai haver a neutralidade das emissões, porque principalmente geração de energia, transporte vai precisar dele, mas como é que a gente faz para descarbonizar o processo produtivo do aço, que também é relevante. Por isso, a questão do aço tão presente aí no tema mudanças climáticas, tá, Rogério? Perfeito. Para a gente explicar um pouquinho melhor para o público aqui que tem alguma dúvida com relação o que significa descarbonização ou atingir o carbono neutro, né? Ele consiste em atingir um balanço zero nas emissões diretas de carbono, né? Ou seja, quando a quantidade de CO2 produzida e emitida é eliminada ou compensada, né? Também usado aí o termo de neutralidade de carbono ou carbono neutro, é isso, né? Então, Senira, tu podia dividir com a gente quais são os valores de emissões de CO2 da Gerdau, né? E como que ela está em comparação às outras indústrias do aço? Eu comentei quando estava buscando aqui exemplificar como é que é a questão do processo produtivo, né? Que 70% do mundo
globalmente, o número médio é esse, 70% usa minério e carvão mineral, né, para produzir. A Gerdau, e 30% rota a sucata. A Gerdau é o inverso, a gente produz 71% do nosso aço, é feito através da sucata, né? E somos hoje o maior reciclador da América Latina. A gente recicla por ano cerca de 12 milhões de toneladas de sucata, né? Isso em si só já ajuda muito as nossas intensidades de emissão. Como eu comentei, esse processo, né, de fundição da sucata, né, que onde a gente trabalha a sucata para que ela fique fundida novamente e a gente possa trabalhar ela como aço, ele depende muito de energia elétrica. 50% da operação da Gerdau está no Brasil, né, mais ou menos isso, dessa rota que a gente chama a base sucata, onde a gente tem abundância de energia renovável. E uma outra parte também está no Canadá, onde a gente tem bastante energia renovável disponível. E por isso, os números da Gerdau, eu falei sobre uma média global de 0,6 toneladas de CO2 por tonelada de aço, os nossos números são inferiores, porque a gente tem a disponibilidade da energia renovável. Além disso, a gente está aí para inaugurar a qualquer momento uma planta solar, né, enorme, dentro da nossa maior fábrica nos Estados Unidos, que é a fábrica de Midlothian, no Texas, onde os Estados Unidos é uma matriz bastante suja, né, como se diz, baseada em combustíveis fósseis. Então, a gente tem esse grande investimento aí de energia solar para essa unidade, que é a maior da Gerdau nos Estados Unidos, vai ajudar muito essa rota. E a gente tem a Gerdau Next, não sei se você já ouviu falar, que é nosso braço hoje de inovação, né, novas tecnologias, e que está trabalhando aí, tem vários investimentos aí já anunciados para a produção de energia renovável. Então, já ajuda a gente bastante, 71% de aço produzido pelo sucata, além dessas questões de energia renovável que a gente tem trabalhado. Eu comentei sobre a rota de produção que usa o minério e o carvão mineral, mas existe um substituto para o carvão mineral, que é o carvão de origem vegetal, né, o que a gente chama de biomassa. Então, a Gerdau é o maior produtor de carvão vegetal no mundo para a produção siderúrgica. Não é um alto forno comum, ou seja, o minério que é reduzido pelo carvão mineral, os fornos são gigantes. O alto forno a carvão vegetal ele tem que ser menor, por uma questão que ele quebra, né? O alto forno ele fica totalmente recheado, né, com carvão, seja ele mineral, seja vegetal. Então, o mineral tem mais resistência, ele pode ser maior, o vegetal tem que ser menor. Então, o volume de produção é diferente, mas a Gerdau é uma das empresas que produz dessa forma, só se produz com carvão vegetal, ou biomassa, como a gente chama, no Brasil, né? É o país que tem todas as condições de disponibilidade de clima, enfim, para poder produzir esse tipo de material. E 5% da produção da Gerdau é feita através do minério, com utilização de biomassa, que é produzido nas nossas florestas próprias, né? Então, a gente tem florestas, a Gerdau tem em Minas Gerais uma quantidade significativa de florestas, onde a gente faz o plantio e produz o carvão vegetal. Então, essa biomassa, né, como o próprio nome diz, é um carbono, né, de origem renovável, e por isso as emissões são consideradas praticamente neutras, né, dentro do processo como um todo. Então, já é uma outra vantagem. E, sim, a gente precisa da rota minério carvão mineral. Essa rota, que é a rota clássica, é uma unidade nossa, que fica em Minas Gerais, onde a gente reaproveita esses gases do processo produtivo para ter maximização da eficiência energética. E, além disso, a gente foi finalista de uma premiação do World Steel Association, que é utilizar mais biomassa, né? Utilizar biomassa na coqueria, que é uma parte desse processo produtivo, substituir parcialmente o carvão de origem mineral. Então, por todos esses motivos, né? Sucata, biomassa, reaproveitamento dos gases nesse processo produtivo, que é o mais tradicional. O número da Gerdau hoje é
cerca de metade da média do número global. Então, o número global gira em torno de 1,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço, e o nosso número do último inventário, 0,89 toneladas de CO2 por tonelada de aço, escopos 1 e 2, tá? Então, é isso, a gente, pelas questões de rotas produtivas e pelos todos os avanços, né, em eficiência energética, operacional, hoje a gente está bastante bem posicionado. Eu digo que é uma corrida que a gente saiu ali na metade do caminho, então já ajuda bastante posicionamento, né, e oportunidades. Tu falou um pouco das estratégias que a Gerdau está adotando aí para descarbonização, para atingir o carbono neutro. Quando que a Gerdau planeja atingir o carbono neutro, né? Como é que está essa estratégia da empresa? E se tem alguma coisa a mais que você, né, que a Gerdau, que a empresa vai atuar para atingir essas metas? Essa é a pergunta que vale alguns bilhões, eu diria, não é nem milhão. Mas a gente tem uma meta clara para atingir em 2031, essa meta que está dentro do incentivo de longo prazo dos nossos líderes, né? Que é alcançar 0,83 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Como é que a gente chegou nessa meta, né? A gente utilizou uma metodologia chamada curvas marginais de abatimento de carbono. A gente teve como apoio uma consultoria de engenharia bem reconhecida no setor siderúrgico, apoiando as nossas equipes de engenharia, operacional, meio ambiente, exatamente para a gente descobrir assim, olha, o que eu tenho dentro do meu processo que eu posso reduzir a emissão, que vai trazer algum tipo de melhoria de processo, competitividade, ou seja, que é custo efetivo. Eu vou reduzir CO2 e vou trazer um benefício para a operação. Por quê? Hoje não existe um incentivo ou um mercado de carbono, né, como existe na Europa. Então, a Europa, quando fala, eu vou descarbonizar, eu tenho uma unidade siderúrgica na Suécia que vai chegar a ser carbono neutro, que tem lá, está dizendo você carbono neutro no ano X. Ela consegue fazer essas afirmações porque a utilização do hidrogênio, né, usando até essa fábrica da Suécia, que é um exemplo bem clássico, ela está sendo subsidiada, ela recebe incentivos, né, financeiros do governo europeu. Então, para você poder deixar de utilizar o equipamento clássico da siderurgia, que é o alto forno, e passar a utilizar o reator, né, de hidrogênio, você tem que ter hidrogênio disponível a um preço que hoje a gente não tem disponível. Tem que ser em torno de $1 por quilo. Então, hoje, se você for produzir, é em torno de 5, 6 dólares. Você tem que ter esse novo tipo de reator, que hoje não se paga, não é competitivo. Por isso, o governo europeu, ele subsidia mais de 50% dessa mudança dos fornos. E aí, sim, é possível você pensar em chegar à neutralidade com essas tecnologias de novo, que não existe nenhuma delas ainda em operação em escala industrial. São todas tecnologias que estão para saírem em escala. Esses equipamentos vão começar a rodar nos próximos 5, 6 anos, talvez, né? O primeiro deles. Então, assim, a Gerdau tem a meta dela muito clara até 2031, que é onde a gente sabe onde a gente vai atingir, porque a gente tem as nossas equipes participando, entendendo o que faz sentido, a gente tem acompanhamento desses projetos, tem questões operacionais, não são só investimentos. Então, a gente tem todo um arcabouço ali para poder nos direcionar. A gente sabe que chega lá. A partir de 2031, até a nossa, o que a gente chama ambição de neutralidade, a gente sabe que vai depender de fatores externos e políticas públicas. Então, a gente sempre, no setor siderúrgico brasileiro e mundial também, se fala muito de uma transição, você sair do alto forno clássico, utilizar um forno de um reator, né, como a gente chama, utilizando gás natural num primeiro momento e depois hidrogênio. Só que o gás natural no Brasil hoje, ele não tem um valor ainda que seja competitivo para que faça essa transição. Teria que ser em torno de metade do valor que a gente pratica hoje no país. Então, assim, por isso que a gente fala em ambição. A gente tem trabalhado com a Gerdau Next, a gente tem trabalhado em parcerias com universidades, né? A gente tem trabalhos aí nos Estados Unidos, inclusive, nesse sentido.
com os nossos próprios concorrentes, com trabalho, tentando buscar oportunidades com clientes, mas a gente sabe que vai chegar o momento que a gente tem que estar preparado para essa virada de chave. É isso que a gente se prepara. A gente tem um grupo de trabalho com os meus colegas, que eu digo que eles são os meus universitários, sem eles eu não vivo. Então, são pessoas da área de engenharia, de operação, que conseguem captar, né, esses movimentos. A gente vai se preparando, a gente tem um grupo que se encontra técnico, que se prepara para que a gente esteja realmente pronto para esse momento, mas que a gente sabe que, mais uma vez, não posso deixar de repetir, que depende, a neutralidade das emissões na produção de aço depende realmente de incentivos, subsídios, que hoje a gente não tem, mas que a gente trabalha para esclarecer e para buscar. Bom, Senira, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? A gente podia ficar bastante tempo conversando aqui, né? Até matando as saudades, fazia muito tempo que a gente não se falava, mas quero agradecer a tua participação aqui comigo, né? Tua disponibilidade. Eu sei que tu está em viagem, eu sei que essa tua posição demanda muito viagens, né? Então, eu sei que é complicado a agenda e tu te colocou à disposição aqui para estar comigo, né? Quero também agradecer ao Gustavo Werneck, né, que é o CEO da Gerdau, que teve aberto ao convite também, né, ao próprio Pedro, que é o diretor de comunicação, que também aceitou, né, esse nosso momento aqui, né, representando a empresa, né, e principalmente a ti, Senira, que sempre foi uma parceira, né, desde que a gente se conheceu, a gente trabalhou juntos, e que tu está aqui hoje comigo. Então, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito assistido aqui no nosso canal, né, o nosso público sempre pede por assuntos de ESG, então, e a Gerdau sempre foi referência nesses processos. Para mim é muito satisfatório conversar com um alto executivo da Gerdau sobre esse tema. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu que tenho que agradecer, porque, como eu comentei logo no início, né, o profissional que a gente realmente a gente se forma baseado nas vivências que a gente tem, com as pessoas que são nossas referências, que a gente conviveu. Então, me lembro de muitos momentos importantes de aprendizados que tivemos juntos. Então, na verdade, a honra, o privilégio é todo meu. Falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, ainda mais com uma pessoa que eu tenho tanto, né, respeito profissional e um carinho aí por toda a história que a gente teve junto aí na Gerdau. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E já estou seguindo o canal. Ah, que bom. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram desse bate-papo que eu tive com a Senira? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.